Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, pautas específicas, todas elas relacionadas ao mundo jurídico, porque como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita alegria, converso com o professor João Hélio Ferreira Pes, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma satisfação novamente estar participando deste maravilhoso programa, Tema é Direito, um programa que já está na ordem do dia de todos aqueles que se relacionam com os problemas da nossa sociedade, do direito e da sociedade em geral. Professor, aproveitando o ensejo que o programa está na sua 7ª temporada, e ele é um braço do curso de Direito da Universidade Franciscana, tem aí a missão de levar até os nossos telespectadores o que há de mais recente aí no mundo jurídico, o que está acontecendo no mundo, obviamente, tanto no aspecto brasileiro como no aspecto internacional. Dito isso, eu queria lhe ouvir, professor. O senhor pesquisa sobre essa questão da água há muito tempo, né? Qual é o estado da arte dessa questão no Brasil hoje, juridicamente falando? Muito bem, professor Cristiano, nós temos algumas alterações bem significativas na ordem jurídica em relação a esse tema das águas, né? E mais precisamente em relação ao tema do saneamento básico que compõe também o abastecimento de água potável, o tratamento das águas servidas, né? O que nós chamamos também de esgotamento sanitário, e, enfim, a própria definição de saneamento básico envolve várias questões relacionadas ao mundo urbano, né? E nós temos uma alteração muito, muito importante. É claro que tem uma série de críticas em relação a essa mudança que ocorreu no ano passado, que é da instituição de um novo marco legal do saneamento básico no país. Foi a partir da Lei 14.026, de 2020, né, que fez alterações bastante significativas na Lei das Diretrizes do Saneamento Básico e que alterou, né, o nosso marco legal para o saneamento básico, né, com uma série de mudanças que tem como objetivo principal, né, segundo a lei, a universalização dos serviços, né, mas que os críticos apontam que as mudanças têm um outro objetivo, que é de privatizar este setor, privatizar o setor de saneamento básico no Brasil, que ele é essencialmente público, né? Ele é efetuado por órgãos da administração pública em nível municipal e estadual na sua grande maioria, né? São empresas estaduais como a Corsã, que realizam esses serviços em todo o Brasil, são várias empresas estaduais que atuam em vários municípios e, portanto, esse serviço ele é essencialmente público, apenas 6% desse serviço é executado pela iniciativa privada. E o objetivo principal dessa alteração é que este serviço passe a ser praticado por empresas privadas. Professor, eu conheço sua trajetória acadêmica e sei que o senhor pesquisa sobre essa questão da água já faz bastante tempo. O senhor se doutorou nessa área. E eu, de início aqui, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre isso que o senhor acabou de dizer. Na opinião de quem é pesquisador a respeito desse tema, né, de que há muito tempo está à frente disso aqui na região, pesquisando sobre essa questão, o que pode ser dito, professor? Qual é o impacto da privatização desse tipo de serviço público, em especial aí tomando como exemplo, né, privilegiado a privatização da própria Corsã? O que pode ser dito cientificamente sobre isso? Uhum. O que nós temos como disse antes, né, esse objetivo está incluso na lei, a partir de vários instrumentos que essa nova legislação introduziu. Uma delas, né, é a mudança da forma como o serviço deve ser prestado, a partir da chamada regionalização,
Essa regionalização significa que a própria lei institui, né, que cada estado deve instituir leis estaduais que definam quais os municípios que vão compor um bloco, né, um bloco para a prestação do serviço de forma regionalizada. Se os estados não definirem até um determinado data, a própria União deve instituir os blocos regionais para que os serviços sejam prestados, então, por uma mesma empresa numa determinada região. E que cada região deve ter sempre um município maior, né? Por exemplo, Santa Maria deve ser uma região de uma série de municípios menores próximos. E assim por diante. Esta é a chamada regionalização. O que nós tínhamos até então, e temos, né, até hoje, os municípios é que têm esta atribuição constitucional, inclusive, né, de prestação do serviço de saneamento básico. E os municípios é que faziam, né, a contratação ou de uma empresa estadual, como a Corsan, no município, os municípios do Rio Grande do Sul têm essa realidade, e o resto do Brasil é a mesma forma. Boa parte dos municípios, principalmente os pequenos municípios, sempre fizeram a delegação da atribuição essa do saneamento básico para as empresas estaduais. E em alguns lugares, os próprios municípios assumem esta função, como Porto Alegre, como Caxias, Santana do Livramento, enfim, então, são tantos municípios que o próprio órgão municipal é que executa os serviços e é responsável pelos serviços de saneamento. A partir da regionalização, que é criada pela nova lei, isto facilita a privatização, facilita que empresas privadas possam atuar, então, nesses blocos. A própria legislação essa que alterou a lei das diretrizes para o saneamento define uma série de benefícios para aqueles municípios que vão fazer a parte do bloco regional, benefícios como, por exemplo, a participação de fundos, né, a participação de verbas orçamentárias de fundos, somente para os municípios que fazerem parte desse bloco, e esse bloco, é claro, né, será licitado, e aí, portanto, as empresas privadas é que, com certeza, né, devem assumir essas funções, até porque é uma série de restrições para que as empresas públicas possam assumir essas funções dos blocos, né? Então, esta é a realidade em relação à legislação que trata do saneamento básico. Agora, a repercussão, a repercussão que isto vai provocar é a preocupação que, enquanto pesquisador, enquanto alguém que atua nesta área há muitos anos, é a preocupação que eu tenho, por conta das experiências que nós já tivemos no mundo. Nós temos várias experiências em que os municípios, né, principalmente os municípios de vários países do mundo, eram responsáveis por esse tipo de serviço e, de um momento para outro, esse serviço passou para a iniciativa privada. E essas experiências foram muito nefastas para a sociedade. Nós temos experiências, por exemplo, de Buenos Aires, na década de 90. Buenos Aires, a partir de alguns anos da privatização, nós tivemos uma quantidade enorme de habitações, de pessoas que ficaram sem acesso à água potável, por conta dos altos custos que as tarifas, né, das empresas privadas provocaram. Então, o aumento nas tarifas provocou a não possibilidade das pessoas continuar pagando as tarifas para esse serviço em Buenos Aires. E, com o passar do tempo, um percentual enorme da população de Buenos Aires estava sem a água tratada, sem a água potável, né? É claro que isso gerou uma pressão enorme e essa privatização foi revertida, né? Novamente, o órgão público assume essa função por conta da pressão da sociedade. Esse é um fenômeno que está ocorrendo em vários lugares do mundo. Paris, o município de Paris, ocorreu a mesma coisa. O Berlim, na Alemanha, a mesma situação, né? As altas tarifas cobradas pela iniciativa privada fizeram com que ocorresse a reversão da privatização. Aqui na América também nós vamos ter algumas experiências nesse sentido, né? Nós tivemos Cochabamba, na Bolívia, um município que teve as águas privatizadas, né, o serviço de saneamento privatizado, e por conta de uma pressão da própria sociedade, que é bem conhecido esse fato, e até denominada a Guerra da Água, né, ocorreu a reversão
privatização. Aqui no Uruguai, também, né, a província, aliás, o departamento, né, de Maldonado, onde está as principais, a área mais rica, né, do Uruguai, também foi privatizada, e por conta das altas tarifas cobradas, a sociedade uruguaia fez amplas mobilizações e conseguiu, inclusive, a partir de um plebiscito, né, realizado em 2004, definir que é matéria constitucional e os serviços de saneamento devem ser públicos. Né? Então, a partir de um plebiscito que foi feito, uma consulta ao povo uruguaio, né, para que este assunto fosse constitucionalizado. Né? E a água, então, passou a ser tratada como um direito fundamental, né? O acesso à água potável, um direito fundamental lá no estado do Uruguai. Além disso, além da questão das tarifas e da dificuldade para os mais pobres obterem esses serviços quando ele é praticado pela iniciativa privada, as várias experiências que nós temos no mundo, tem outras que também são negativas, né? Em relação à qualidade da água. Esse é um aspecto que deve ser muito bem salientado. Temos algumas experiências no mundo também sobre isso, né? Uma delas que chama mais atenção é uma experiência que foi relatada pelo chamado Relator Especial para o Direito Humano à Água Potável, da ONU. Este relatório foi de 2017. E nesse relatório, o relator especial faz menção a uma experiência na cidade de São Petersburgo, nos Estados Unidos. É uma das grandes, é a segunda maior cidade daquele estado. E lá, a empresa privada responsável pelo saneamento fez a contratação de uma terceira empresa, né, pelo chamado processo de terceirização, para o tratamento da água. E, com o passar do tempo, foi detectado que algumas substâncias que eram antes utilizadas foram substituídas por uma qualidade inferior, e nós tivemos, né, um determinado momento em que as águas estavam com altos índices, né, de produtos nocivos à saúde. E, aliás, a constatação foi feita pelos órgãos americanos é de que essa empresa terceirizada tinha feito um contrato com a empresa que era responsável pelo saneamento, no sentido de que, se ela conseguisse reduzir os custos, aumentaria seus ganhos. Quanto mais a empresa conseguisse reduzir os custos, ela teria um aumento dos seus ganhos, o que provocou, então, uma degradação na qualidade da água fornecida para aquela cidade. Essa é uma experiência muito concreta do quanto é nociva, né, a atuação de empresas privadas que têm como objetivo principal o lucro, né, a maximização dos lucros, e não a prestação do serviço. Por isso, esse tipo de serviço público de saneamento, ele tem esse perfil de ser naturalmente, né, público. Por quê? Porque é um tipo de serviço que não cabe à concorrência. Não tem como duas empresas passar canos, né, no encanamento das águas para chegar nas residências, né, como fazem hoje com a telefonia, né, e que também deixam muito feias as nossas cidades, né? Basta caminhar pelas nossas cidades hoje, no mundo todo, e olhar para cima, a gente vai ver uma série de fios que ligam os postes, né? Porque é uma concorrência entre as empresas que prestam serviço de telefonia e de internet, né? E deixam as nossas cidades muito feias. Mas, em relação ao serviço de saneamento, isso é impossível, né? Então, é impossível que ocorra a concorrência. Então, portanto, não tem monopólio. E se é monopólio, é melhor que seja, né, efetuado esse serviço com o objetivo de prestar bem o serviço, e não o objetivo do lucro, a maximização dos lucros. Né? E isso é que tem sido demonstrado na prática. Professor, eu queria lhe parabenizar pela sua trajetória na pesquisa em relação a essa questão tão relevante, né, uma questão aí de própria sobrevivência humana, né, uma questão que envolve um direito transindividual, um direito difuso, que é o direito de acesso, né, a um serviço
competente aí de fornecimento, de abastecimento de água e outras questões sanitárias respectivas, mas queria lhe agradecer aqui a presença no nosso programa, dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas ao amigo e lhe parabenizar também por todos esses anos no curso de Direito da Universidade Franciscana, professor. Muito obrigado, professor Cristiano. É uma satisfação fazer parte deste corpo docente, né? São vários e vários anos, desde 2004, e, portanto, e mais, fazer parte do sucesso que é o nosso curso de Direito, né? Fazer parte dos resultados que a gente tem obtido, tanto nos exames, né, da ordem, como nos concursos públicos dos nossos alunos, isso sempre nos dá uma satisfação enorme, né? E também de ver vários ex-alunos hoje atuando na área da pesquisa, né, a pesquisa jurídica, hoje sendo acadêmicos, né, trabalhando também com a docência. Então, portanto, isto nos enche de alegria e para a gente é uma satisfação enorme fazer parte desse grupo. E fazer parte também do teu programa, né, do programa da nossa instituição, que é o tema é Direito, que eu acompanho com bastante, né, profundidade e penso que é um dos programas que enriquece muito a nossa comunidade quando trata de assuntos que dizem respeito à própria sociedade. Agradeço, professor, em nome do programa, da equipe. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!